Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Operação Black Friday fiscaliza lojas de São Luís. Porto do Itaqui bate recorde de movimentação de cargas. Barra do Corda ocupa terceiro lugar no ranking das cidades mais quentes do Brasil. Os dados são do IMET. E hoje também tem duas dicas de leitura para você. O lançamento do livro da imortal Ceres Costa Fernandes e uma outra dica sobre livro para empreendedores. Assunto do nosso quadro Sala de Entrevista. O nosso telejornal está no ar. Barra do Corda, cidade maranhense, entra no ranking das cidades mais quentes do Brasil. Polícia Federal deflagra a operação contra a pornografia infantil. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Uma pessoa morreu após ser atropelada por um caminhão na BR-135 entre as cidades de Miranda do Norte e Matões do Norte. O motociclista bateu na traseira de um veículo após um freio brusco e teve seu corpo lançado para a pista contrária, onde foi atropelado por um caminhão e morreu imediatamente. A vítima, um homem de 22 anos, era morador de Miranda do Norte e não possuía carteira de habilitação. Segundo a delegacia de Miranda do Norte, a motocicleta estava com elementos adulterados e foi conduzida para a investigação. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Árpia contra crimes de abuso sexual infantil. No Maranhão, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e uma prisão em flagrante no município de Caxias. A Operação Nacional cumpriu simultaneamente mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. Os investigados vão responder pelo crime de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso infantil e estupro de vulnerável. Barra do Corda ocupa o terceiro lugar no ranking de cidades mais quentes do Brasil, de acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O município maranhense registrou a maior temperatura do Nordeste na terça-feira, com 38,5 graus. A cidade é a única do estado do Maranhão a entrar na lista de mais quentes do país. Com a onda de calor e baixa umidade, o IMET orienta que as pessoas bebam bastante líquido, evitem atividades físicas e exposição ao sol. A Black Friday é amanhã, última sexta-feira do mês de novembro. E para ajudar a garantir a qualidade dos produtos, o Instituto de Metrologia tem feito fiscalizações nas lojas de São Luís. A jornalista Luciana Rodrigues e o repórter cinematográfico Edu Santos acompanharam uma dessas fiscalizações com promoções das mais inusitadas. Vamos conferir. Ana, vale tudo nesse período de Natal para chamar a atenção do cliente. Promoção não falta, entusiasmo também. Denis, o que você faz para chamar a atenção do consumidor? Eu chamo a atenção deles. Bora ver, tem promoção aqui hoje, ó. As 10 pessoas que entrar ganham um copo d'água aqui na promoção, meu povo. A promoção pode ser chamativa, mas é preciso também ficar de olho na qualidade do produto. Se tem uma etiqueta com todas as informações, se o produto não tem avaria. Na manhã de hoje nós acompanhamos uma fiscalização aqui na Rua Grande que observou justamente esses e outros detalhes. A fiscalização é realizada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, INMEC, que é o órgão responsável por observar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Inmetro. Essa atividade é rotineira, mas é intensificada neste período de Black Friday. A gente está dando atenção aos produtos mais vendidos nessa época, quais são? Principalmente eletroeletrônicos, aquele eletrodoméstico residencial e vestuário, que são aqueles produtos que têm mais venda nessa época. Então estamos procurando se eles atendem à regulamentação do Inmetro, se eles possuem certificação, se eles trazem informações obrigatórias. Olha essa etiqueta, ela não pode estar assim. O consumidor precisa ter acesso a todas as informações de segurança que devem estar nos produtos. Avarias devem ser informadas aos clientes, mas a ausência de peças não podem comprometer a segurança. É preciso indicar o consumo de energia. O nível E é a pior sinalização. O nível A, a melhor.
O mais barato agora nem sempre é a melhor escolha. A economia na hora da compra logo vai embora nas primeiras contas de energia. A classificação dele nível A. Atentar muito, porque é um produto que é muito utilizado e o consumo bastante alto de energia. Então tem que levar um produto classificação A. Esse aqui está dentro das indicações. Mesmo consumindo mais, esses produtos foram aprovados. Não há irregularidade, mas as informações precisam estar visíveis para que os clientes tomem decisões de forma consciente. Se depender da vontade de alguns, a Black Friday será um sucesso. Vão comprar alguma coisa na Black Friday? Vamos sim. Comprar roupa, brinquedo. Estou muito empolgada a comprar minha televisão, estava ansiosa e esperando para chegar já. E também um tanquinho. Mas há quem duvide das promoções. Eles aumentaram o preço e agora na Black Friday eles vão baixar para o preço que está atual. Aí não tem condições, eles enganam muito, não é a realidade, né? Eu acho que não vale a pena não, sabe? Porque é tipo assim, eles botam o produto no período mais caro para quando chegar no período da Black Friday eles aumentarem. Então acho que não vale a pena não, eu não compro não. Pois é, como a gente tem falado aí durante toda a semana, é preciso ficar atento nos preços e também nos golpes, né? Principalmente pelas compras online. E promoção do copo de água, né? Vamos lembrar que nesse calor, quem não quer promoção é de garrafinha de água e também de galão de água, né? Olha, voltando a falar sobre a fiscalização, as empresas, né, que foram notificadas, elas vão ter direito de resposta, mas podem também ser punidas, né? Então é importante ficar atento a toda essa questão de descumprimento das normas. Olha, gente, o Porto do Itaqui segue batendo recorde de crescimento e movimentação de cargas. O Porto Maranhense é um dos mais importantes da região do Norte e Nordeste. 3.658.000 toneladas foram registradas somente no mês de outubro, o melhor mês de movimentação de cargas da história do Porto do Itaqui. Quando a gente analisa no cenário nacional, eu acho que mais de 50% dos portos não movimentam esse volume ano. Então a gente conseguir absorver todo esse volume dentro da infraestrutura do porto é um desafio muito grande, que envolve não só a autoridade portuária, EMAP, como nossos operadores, nossos clientes. É um esforço conjunto para que a gente consiga movimentar uma quantidade tão grande de carga num espaço tão curto de tempo. Este resultado representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O porto está recebendo resultado superior de 19% do que era planejado para este mês em 2023. A gente tinha a expectativa de movimentar em torno de 3.200.000 toneladas, mais ou menos, podendo chegar até 3.500.000. O que fez aumentar? A gente teve a China abriu o mercado de milho. Antigamente a China não importava o milho brasileiro, eles começaram a importar no ano de 2023 e a gente teve um represamento da soja. Os produtores estavam segurando um pouco essa movimentação para esperar crescer o preço no mercado de commodity. Com essa subida do preço eles começaram a escoar. Então isso fez com que essa carga toda represasse no mês de outubro e a gente precisasse receber ela toda de uma vez. O Porto do Itaqui é consolidado como um dos portos públicos mais importantes do Norte e Nordeste do Brasil. E isso se dá devido a uma série de fatores, como por exemplo a localização estratégica, que desempenha um papel fundamental, permitindo que o posto atenda a uma vasta área, abrangendo aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. A infraestrutura moderna e eficiente possibilita o transporte seguro e ágil de cargas em grandes volumes. Em outubro, os principais destaques foram a movimentação de celulose, ultrapassando o planejado em 30%. A soja também registrou um aumento significativo, superando as expectativas em 61%, enquanto o milho teve um acréscimo de 18% em relação ao planejado. Neste mês foi realizada também a maior movimentação mensal de granéis sólidos totais, chegando a 2.832.000 toneladas. A soja, que a gente ainda teve uma movimentação em torno de 600.000 toneladas. O milho, que é a carga que está se destacando mais no segundo semestre, ele fez quase 1,5 milhão de tonelada. E o fertilizante, que é a carga de retorno. A gente recebe o fertilizante para que seja levado para as fazendas para serem plantados. E aí isso a gente tem a produção da soja e essa soja é exportada. Com todo esse resultado, agora as expectativas para o crescimento de embarcações no Porto do Itaqui só aumentam. O Porto do Itaqui ele é importante para o Maranhão como um todo. Ele ajuda desde a produção agrícola, que ele leva empregos para o interior. Aí tem a questão do transporte para o porto, então a gente
trabalha na cadeia de transporte. Aqui a gente tem uma série de terminais que alimentam toda essa comunidade portuária. Então essa movimentação ela é o reflexo do trabalho conjunto de toda essa comunidade portuária que está produzindo para tentar trazer essa carga aqui e mandar para o destino final. Pois é, o Porto do Itaqui é um dos mais importantes aí do Brasil. E veja a seguir, temos 2 dicas de literatura para você, hein? A imortal Ceres Costa Teixeira lança mais uma obra hoje. E no quadro Sala de Entrevista, a dica de leitura é para você que é empreendedor. Ficou curioso? Fica com a gente. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com dicas de leitura para você. A escritora, professora aposentada do curso de Letras da UFMA e integrante da Academia Maranhense de Letras, Ceres Costa Fernandes, lança hoje o livro O Essencial de Lucy Teixeira. Em conversa com a escritora, o repórter Matheus Souza tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Matheus. Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no JTV UFMA. É isso mesmo, o lançamento do livro O Essencial da Lucy Teixeira será hoje a partir das 6h30 da tarde na Academia Maranhense de Letras. E para conversar com a gente sobre isso, eu recebo aqui a autora da obra, a professora Ceres Costa Fernandes. Boa tarde, professora. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Qual a importância de escrever um livro contando a história de uma importante escritora maranhense? Olha, Lucy Teixeira, eu geralmente faço crônicas, contos, ensaios de autores de texto literário. Mas acontece que a Lucy Teixeira, ao conhecer Lucy Teixeira, que eu demorei a conhecer, eu fui professora da UFMA durante 25 anos, professora de letras, de literatura, e não se dava na universidade, como não se dá até hoje, na literatura maranhense, não se estudava Lucy Teixeira. E Lucy Teixeira, depois que eu conheci Lucy Teixeira, os textos, a obra de Lucy Teixeira, eu fui ver a grandiosidade de Lucy Teixeira. Ela é simplesmente uma das maiores escritoras maranhenses, talvez a maior, e uma das maiores do Brasil. Ela tem referências de escritores como Manuel Bandeira, como Oswald de Andrade, como Carlos Drummond de Andrade, eram todos admiradores de Lucy. Então, Lucy, ela revolucionou a literatura maranhense. Quando ela chegou aqui nos anos 40, final dos anos 40, o interessante é que o José Sarney, o presidente José Sarney, ele é o remanescente do grupo de Novelaria Guanabara, que juntamente com Lucy e Bandeira Tribuzzi, que eram os 2 líderes, Bandeira Tribuzzi e Lucy, reformularam a literatura maranhense. Então eu fiquei assim, eu digo, não é possível que o Maranhão não conheça essa mulher. O que aconteceu com ela foi que ela e Bandeira Tribuzzi lideraram essa revolução cultural. Bandeira Tribuzzi ficou no Maranhão, fez escola, todas as honras da Bandeira Tribuzzi, e ela foi para o exterior. Ela primeiro foi para o Rio de Janeiro, depois ela foi para a Bélgica, foi para a Itália, passou 40 anos fora de São Luís, fazendo sucesso por onde ela estava. Publicou pouco. Tem um tesouro de coisas de Lucy que estão inéditas. Neste livro aqui, eu tenho uma pequena antologia de contos, crônicas, poemas que ela nunca publicou em lugar nenhum. E vai sair depois um livro de crônicas também, que não foram publicadas. Ela tem uma riqueza enorme a ser conhecida. E ela não ligava para a publicação, ela era uma mulher extraordinária. Essa capa que vocês estão vendo aqui é um quadro dela. Ela era pintora também. Então, ela era uma mulher múltipla, crítica de arte, crítica de literatura, escritora, crítica de música. Ela era uma mulher assim, era 1000 mulheres em uma só, né? E todas de muita qualidade, né? A literatura dela, em 1946, é uma literatura que ainda hoje espanta pela modernidade. E eu sempre apaixonada pelo livro dela. O livro dela de contos me deixou em êxtase. Aí eu escrevia, que era a minha maneira de mostrar para as pessoas o que era Lucy, mas em jornal. Aí o centenário dela foi ano passado, e o presidente da academia me disse, Ceres, por que você não pega esses seus textos e junta tudo sobre Lucy e publica? Eu digo, boa ideia. Aí eu fui fazer. Quando eu fui fazer, eu senti que eu podia fazer muito mais. Aí eu comecei a pesquisar, e comecei a ir atrás de coisas, mais coisas de Lucy, e acabou nesse livro, que é um pouquinho grosso, bom de ler.
Eu espero que isso aqui esse livro motive as pessoas a conhecer Lucy e a procurar pesquisar e conhecer melhor. E partilhar comigo da minha paixão pela obra dela e pela pessoa dela. Ok, muito obrigado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Matheus. Sucesso para a escritora imortal da Academia Maranhense de Letras, Séries Fernandes. E só lembrando, então, que o lançamento do livro é hoje, a partir das 18h30, na Academia Maranhense de Letras, que fica no centro de São Luís. O lançamento é aberto ao público, então uma ótima dica cultural para você hoje, nessa quinta-feira. E ainda falando sobre dicas de leitura, no quadro Sala de Entrevista de hoje, Robert Oliveira conversa com a jornalista, empresária e escritora Adriana Vieira, que é coautora de um livro sobre estratégias importantes para transformar pequenos negócios. Vamos saber mais? Robert Oliveira, é com você. Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aí pelo JTV UFMA. Hoje a nossa convidada do Sala de Entrevista é a Adriana Vieira, coautora do livro ESG, Estratégias de Sucesso, transformando pequenos e médios negócios. Muito obrigado, Adriana, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, um prazer estar aqui. Que bom, né, falar sobre esse tema. Eu já começo te perguntando o que é o ESG, que é uma sigla que vem do inglês, né? O que é e como que essa sigla se aplica no mundo empresarial e também fora dele? Bom, são apenas 3 letras, mas estão fazendo uma verdadeira revolução mundial. ESG é da sigla, né, do inglês E de environmental, ou seja, meio ambiente, S do social e G da governança. São as 3 letras ou as 3 áreas que, se fossem traduzidas para o português, seria ASG, ambiental, social e governança, que hoje devem dominar o mundo dos negócios. Então não existe uma operação saudável, seja de uma pequena empresa, de uma micro ou de uma multinacional, que não esteja alinhada de forma correta, de forma ética com essas 3 áreas. A gente costuma dizer que é a nova sustentabilidade. Mas, de novo, isso na verdade não tem nada. Isso foi acelerado pelas mudanças climáticas, pelas necessidades, pela própria pandemia da Covid. Porém, essa sigla ESG surgiu lá em 2004, né? numa reunião da ONU, até então presidida na época pelo Kofi Annan, onde ele apelou para 50 líderes, né? Banqueiros, grandes líderes do mercado financeiro, então isso vem do mercado financeiro, e a orientação era, vamos prestar mais atenção para essas 3 áreas, para o ambiental, para o social e para a governança. E isso começou como uma gestão de risco, porque eles entendiam o mercado financeiro que uma empresa que não estivesse, por exemplo, com a sua área ambiental bem focada, bem alinhada, poderia ter algum desastre climático, poderia ter alguma interrupção do negócio, e isso era perda de dinheiro. Da mesma maneira no social e assim também na governança. Então isso foi uma recomendação visionária, né? Lá nessa época ainda, e começou a ser adotada aos poucos, só que isso foi acelerado pelas necessidades mundiais. Então agora, uma operação realmente saudável, uma marca, uma empresa, isso vale até para o pequeno, para o médio fornecedor, por exemplo, de uma grande empresa, ele também tem que estar alinhado. Então eu diria que a nova sustentabilidade não é sustentabilidade só ligada ao meio ambiente, mas é a própria sobrevivência empresarial. Adriana, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, sobre o livro ESG, Estratégia de Sucesso, esse aqui, ó, que é um livro em coautoria, são 22 autores, não é isso? Que fizeram parte da construção, e o capítulo que você assina fala um pouco sobre ESG e reputação, porque parece que não há como uma existir sem a outra, né, dentro de uma empresa. Eu queria que você falasse, né, qual que é a importância de uma empresa ter a reputação e como que a reputação se encaixa ou se conecta com essa sigla ESG. Certo. Bom, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, né, pela rede ESG Brasil, pela Lucimeia Reis, que é a coordenadora da obra, para a gente compor, integrar esse livro. E no meu capítulo, que abre o livro, a gente fala dessa relação intrínseca, muito junta mesmo, de ESG, ou seja, dessas 3 áreas, ambiental, social e governança, e como isso impacta na reputação. Mas antes eu falo um pouco sobre o que é reputação. Eu acredito que reputação hoje, o que muda, por que eu falo hoje? Hoje, desde a internet, né, com a sociedade hiperconectada, mudou muito as relações de poder. Então eu diria que nessa nova sociedade conectada, a licença para operar, muito mais importante que alvará, que recurso financeiro, que tecnologia, é reputação. Então, se uma empresa não tem uma boa reputação, ela logo vai ser cancelada nas redes sociais, ela vai ser denunciada
né, pelas pessoas, pelos consumidores. Então, a reputação, eu acho que vem muito antes, deveria estar, né, no plano estratégico das empresas. Mas o que se percebe é que, às vezes, muitas empresas operam sem ligar para isso, até sofrer uma grande crise, um cancelamento digital, uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu chamo a atenção no capítulo é para que a gente faça uma revolução mesmo de agenda, né? Que a gente entenda que qualquer marca, seja a Dona Maria que vende água mineral, mas que eventualmente vai fornecer para uma grande empresa, a média e a micro e a grande, todas elas precisam entender que a reputação precisa estar no seu planejamento estratégico. Então, como é que eu... E também, assim, cuidado para não ter o que a gente chama de greenwashing, né? Que seria, que eu também comento no livro, que são as lavagens, as maquiagens. Então, quando eu falo de reputação, eu falo de uma atuação ética. Eu falo de coisas que você realmente faz e fala. Em inglês tem uma expressão que é walk the talk, ou seja coerente, né? Faça o que fala, mostre o que faz. Então, é mais ou menos isso. Não é criar um marketing, por exemplo, irresponsável, às vezes até mentiroso, né, sobre essas ações na agenda ESG. Mas entender que se você adota a agenda ESG, se você tem uma prática, por exemplo, ambiental, e você pode começar pequeno, um pequeno escritório, pode trocar, por exemplo, a sua situação de papel, pode eliminar o papel e digitalizar processos, pode eliminar o copo plástico do seu dia a dia e usar garrafas, né, de alumínio, enfim. São pequenas ações, porque é uma empresa pequena, mas dentro do seu porte ele está fazendo alguma coisa. Uma média empresa pode trocar, por exemplo, a sua frota de carros, se ela tiver uma grande frota, por carros elétricos. Ela está, né, ajudando a eliminar o gás carbônico, descarbonizando o seu ambiente. Então, dependendo do tamanho de cada empresa, o certo é que todos podem fazer. E isso seriam medidas que vão trazer, num primeiro momento, eficiência para a empresa. Então, a gente está falando aqui de lucro também. Só que isso, associado a um momento em que o planeta pede socorro, a gente vê as mudanças climáticas acontecendo, né, em todos os lugares, o calor que a gente tem aqui, as enchentes em outros lugares. Então, com tudo isso em pauta, entrar na agenda ESG é uma questão de sobrevivência para as empresas, também com um lucro financeiro embarcado, mas tudo isso refletindo em reputação. E a gente estava conversando aqui que o consumidor de hoje, ele é diferente, é um consumidor que espera que a empresa que ele se relaciona, né, que ele compra, que ele consome, que ela se posicione diante das situações sociais, né, das situações que acontecem. Por isso é muito importante manter esse contato, e você que trabalha muito com a comunicação e com essa parte do empreendedorismo, é muito importante. Você começou seu capítulo falando que é muito difícil conspirar contra quem tem grande reputação, utilizando Maquiavel em O Príncipe, e isso é muito importante para as empresas também e para quem quiser começar a empreender, né? Não esquecer de que você precisa construir isso, né? A gente estava conversando também, você é jornalista por formação, mas os anos passaram e aí você decidiu fazer uma mudança, né, de carreira e se tornou empreendedor. Eu queria que você dissesse para a gente e para quem está acompanhando como que foi esse processo, né, de mudança, e se foi fácil, se foi difícil e quais as dicas que você dá, né, para quem está assistindo a gente, para mim também. A primeira dica é que eu tenho muito orgulho de ter sido, né, egressa da UFMA. Então eu fiz meu curso de jornalismo com o foco em televisão, né, na UFMA. Trabalhei por 10 anos nessa área, em emissoras aqui do Maranhão, depois na Globo São Paulo. E aí eu fiz uma reengenharia, como você falou, né, de carreira. Eu passei para o outro lado, então eu saí da frente das câmeras e fui para os bastidores. Eu fui integrar a equipe de relações públicas da Alumada, Alcoa. Depois eu montei a minha empresa. Aí eu entro no empreendedorismo, né? Eu sou sócia da minha irmã, Daniele, e nós temos há 28 anos a Intermídia Comunicação Integrada. E dentro desse empreender, né, na comunicação, não foi fácil, porque a gente está falando de 28 anos atrás, onde a gente não tinha internet, onde a gente não tinha Google, onde a gente precisava explicar o que era a comunicação, mas o nosso slogan, a nossa missão de empresa sempre foi muito claro, e é comunicação com propósito. Então eu acho que a gente tenta fomentar, inspirar os nossos clientes a terem propósito nas suas empresas. E quando isso existe, por que não comunicar e divulgar? E uma coisa que mudou muito, né, nesses últimos anos é que agora a sustentabilidade, por exemplo, ela já começa a ser obrigatória. Em países como França, que lideram essa agenda, todas as empresas já emitem anualmente o seu relatório de sustentabilidade. E os profissionais de comunicação têm muito campo de trabalho nessa área.
No Brasil, isso só vai ser obrigado a partir de 2025, mas está aí, né? Está batendo a porta. E a partir dessa data, então, em 2025, as empresas, mas inicialmente só de capital aberto, aquelas com ação na Bolsa de Valores, as grandes, terão obrigatoriedade de emitir um relatório de sustentabilidade. Só que, mesmo uma grande empresa que faça isso, ela vai puxar toda a sua cadeia de fornecedores. Então, pode ser que eu, como média empresa de comunicação que forneço para uma empresa grande, eu não seja obrigada a fazer o meu relatório ainda. Porém, eu já tenho que começar a entender essa agenda e entrar nessa agenda, porque eu não posso ter práticas análogas, né? Eu não posso ter funcionário sem carteira assinada, porque isso vai contra o G de governança. Eu não posso ter um projeto social, por exemplo, que eu abrace, mas que eu não seja constante, isso vai contra o S. E dentro do ambiental, por exemplo, se eu tiver 1 milhão de copos plásticos, a minha empresa, por menor que ela seja, eu também estou indo contra essa agenda. Então, eu vou ser auditada em algum momento, né? E, então, isso muda todo o jogo. E eu acho que, assim, nesse empreendedorismo que a gente está há 28 anos, a dica que você me pergunta é estudar muito e ter uma única certeza, que é a mudança. O que a gente sabe hoje, né, se desconstrói amanhã, então é uma disrupção mesmo, o termo é esse, não tem outro. O que eu estudei na faculdade foi muito útil, só que eu continuei estudando na academia em outros momentos, né? Aí vem uma pós, vem um curso de extensão, então acho que você, quando ama o que faz, é menos sacrifício. A dica é procurar alguma coisa que você goste, mas fácil não vai ser. Porém, eu acho que a pergunta é, o mundo é melhor com a sua empresa? Quando a gente olha para trás e vê o que a Intermídia já contribuiu para outras empresas, né, consolidando outras marcas, então a gente percebe que tem valido a pena, que essa é a nossa jornada, mas fácil não é. Agora, Adriana, conta pra gente quem quiser adquirir, bem rapidinho, que a gente já está finalizando aqui o nosso quadro, quem quiser adquirir o livro, como que faz para entrar em contato, né, para poder solicitar e ter o livro? Certo. Esse livro a gente fez um pré-lançamento em Minas Gerais e aqui na Expo Indústria. Eu tenho alguns exemplares, ele está quase esgotando aqui, mas eu vou deixar o meu telefone de contato. É o 989-9154-6006. Então, quem quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente ou, se quiser pagar o frete, aqui é sem frete, mas também está disponível na Amazon. Perfeito. Muito obrigado, viu, Adriana, por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado sobre esse assunto que é tão importante, tão sensível para todo mundo. Hoje a gente conversou com a Adriana Vieira, que contou um pouquinho mais, né, sobre o ESG, a importância disso para as empresas e também para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigado. O Sala de Entrevista fica por aqui. Nós voltamos aos estúdios. Obrigada, Robert. Obrigada também a Adriana Vieira. Sucesso. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.